Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos dar continuidade àqueles assuntos que a gente vem falando sobre a questão das colonizações que aconteceram aqui no território americano, na América do Sul, no período do 1500 até em diante. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a colonização espanhola, que é a nossa aula número 12. Nós vimos como foi a atuação da Espanha e dos outros países, depois que Portugal saiu na frente, e hoje nós vamos ver como se deu a colonização na Espanha. Então vamos começar pela a ocupação espanhola. Inicialmente, o primeiro contato que houve entre os espanhóis e a população indígena da América, que são aqueles povos pré-colombianos, os maias, os astecas e os olmecas e tal, aconteceu de uma certa forma amistosa, Então não houve uma guerra, não houve uma disputa entre eles. E muitos estavam sim interessados em conhecer esses índios, em conhecer essas nações que existiam aqui nesse território novo, porque eles já possuíam uma certa estrutura social, eles possuíam grandes cidades e grandes templos, como vocês devem ter observado nas últimas aulas que a gente estava tratando sobre esse tema. Só que então, esses colonizadores descobriram que existiam jazidas de ouros e outras pedras preciosas. E isso levou os espanhóis a iniciar então um processo de dominação e de colonização, Ou seja, eles queriam, como naquela época, para os seus estados, que o estado que possuísse a maior quantidade de dinheiro era o que possuiria mais poder. Então eles começaram a querer dominar essas tribos, e foi aí justamente onde começou-se a ter essa colonização mais violenta, essa coisa mais de dominação mesmo, Então foi aí onde eles começaram a fazer alianças com tribos que possuíam disputas internas, Lembrando que as tribos, os maias, os astecas e outras tribos que existiam, eram tribos de guerreiros. Então era muito comum uma nação ter atrito com outra. E os espanhóis se aproveitavam disso, se aliando a algumas tribos de guerreiros para dominarem outras tribos que existiam. E isso fez com que muitas nações, muitas tribos pré-colombianas deixassem de existir por completo. Sem falar também do poderio militar superior aos indígenas. Os europeus iam com armas de fogo, enquanto que os indígenas lutavam com arco, flecha, lanças, zarabatanas, entre outras armas. E não que eles fossem tão mal, que também teve muita baixa do lado espanhol, porque os índios conheciam as florestas, conheciam os caminhos, então eles tinham a questão superior de conhecer o terreno, mas as armas e os canhões dos europeus eram superiores aos dos indígenas. Também houve a questão da proliferação de doenças. Quando quando os europeus chegavam aqui na América, eles traziam com eles doenças que os índios não possuíam imunidade. Então, uma simples gripe, os índios não tinham gripe, não tinham outros tipos de doença. Isso fez com que muitos morressem de doença, porque não existia cura, eles não tinham um corpo forte para aquilo. E também a questão da expansão católica, que eles trouxeram os jesuítas, entre outros grupos, para que ensinassem, catequizassem os índios, acabando então com muitas culturas que existiam, fazendo com que muitos deixassem as suas tradições e fossem obrigados a seguir o que os europeus traziam, a obedecer essa dominação. Quanto à administração espanhola, primeiro, os espanhóis eles criaram os vice-reinos. O que são esses vice-reinos? São divisões administrativas que eram governadas por um nobre espanhol, e eles tinham uma certa autonomia. Agora eles permaneciam subordinados à coroa espanhola, e eles eram fiscalizados pelos tribunais de audiências, que era onde eles recebiam
esse nobre, né, que nem vocês veem aí no mapa, existia o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio Prata. Então, eles pegavam os representantes e faziam uma audiências onde eles davam relatórios, né, pagavam os impostos, os tributos à coroa espanhola. Eles também criaram as capitanias gerais, que eram áreas estratégicas dos pontos de vista econômico e militar. Se vocês observarem aí no mapa, né, existe a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Venezuela e da Guiana e a Capitania Geral do Chile, que eram próximas, né? Também tinha a Capitania Geral da Guatemala, que ficava próximas a essas rotas comerciais, né, por onde os navios tinham que passar, né, tanto os da Espanha como de outras nações, e essas capitanias serviam justamente para controlar essas localizações, né, controlar essas rotas comerciais que passavam por ali. Para administrar também na Espanha, eles criaram a Casa de Contratação, né, que era um espaço responsável por monitorar o comércio e a navegação que existia entre a América e a metrópole, que garantia o monopólio espanhol. Lembrando que monopólio é que somente a Espanha poderia comercializar e fazer parte daquelas rotas. Então, se você queria poder ir até um desses vice-reinos ou ir até uma dessas partes, você tinha que ir na casa de contratação, pegar uma autorização para poder fazer aquela rota pagando um dinheiro à Espanha. Outra coisa que também foi criada foi o Conselho das Índias, né, que ele era o que elaborava as leis e os decretos coloniais, além de que também eram responsáveis por nomear os vice-reis e os capitães gerais, ou seja, as pessoas que iam governar esses vice-reinos que estão aí no mapa, ou que iriam comandar as capitanias gerais, que também está aí no mapa, que vocês podem observar, eram indicados por o Conselho das Índias, e as regras e as leis que eles deveriam seguir eram feitas justamente nesse Conselho das Índias. Então eu trouxe aí para vocês um pequeno organograma, né, que é como se chama essa questão, de como funcionava essa questão da administração colonial, né? Acima de tudo estava a coroa espanhola, que comandava tanto a Espanha como a América, né, sendo que na Espanha estavam o Conselho das Índias e a Casa de Contratação, enquanto que na América existiam os vice-reinos, controlados pelas audiências, e as capitanias gerais, que possuíam os cargos públicos chamados de cabildos. Então, os cargos mais importantes da colônia eram exercidos pelos chapetones, que eram os homens nascidos na Espanha, ou seja, eram os espanhóis. Então, os chapetones, eles eram responsáveis, né, pelos cargos mais altos. Então, geralmente, os dos vice-reinos, né, de trabalhar no Conselho das Índias, na Casa de Contratação, enquanto que os crioulos, que eram os filhos de espanhóis que nasciam na América, né, ou seja, eram os que eram os filhos de espanhóis que nasciam na América, eles só podiam exercer cargos públicos, que eram chamados de cabildos. E isso leva a gente a conhecer um pouco sobre como era essa divisão social. Então, nós temos aí as camadas sociais que existiam. Primeiro, né, estavam os chapetones ou os espanhóis, né, que eram aquelas pessoas nascidas na Espanha ou os espanhóis que vinham da Espanha. Abaixo deles existiam os crioulos, né, os crioulos que eram responsáveis por ocupar esses cargos públicos. Abaixo dos crioulos vinham os mestiços, os mulatos e os zambos, né, que eram uma classe mais trabalhadora, que era responsável pela agricultura, né, pela questão do comércio,
e também na questão dos artesanatos. Então, esses mestiços eram a mistura justamente, né, eram filhos que nasciam da mistura entre os europeus com os indígenas. Abaixo deles vinham os índios, né, os índios que eram praticamente, que eram escravizados e forçados a trabalhar para os europeus, para os espanhóis. Então os índios já ocupavam essa camada mais abaixo. E por último de todos ainda vinham os escravos, né, os negros que eram trazidos, que vinham dentro dos navios, não como aconteceu no Brasil, né, da questão da escravidão tão grande que teve com os negros, mas que eles eram trazidos como escravos e ali, ao chegar nas terras dominadas pela Espanha, eles trabalhavam, né, como escravos, né, e tinham uma posição social mais abaixo ainda do que a dos próprios índios. Quanto à questão da resistência e esse legado que esses povos mantiveram. Primeiro, eles conseguiram preservar as suas línguas nativas. Entre elas se destaca o Quichua, que é bem mais falado no Peru, e o Aymara, que também é falado no Peru e na Bolívia, né, considerado como as línguas oficiais daquela região. Né? Os Quichuas também justamente esses povos, como vocês podem ver na imagem, que possuem essas características de se vestir, que possuem sua cultura própria. Então, apesar de toda a dominação que os espanhóis estavam impondo, né, eles conseguiram preservar as suas línguas e algumas culturas e algumas tradições de seus povos, mesmo absorvendo o catolicismo e tudo mais. E também teve essa questão da absorção dos costumes estrangeiros. Então, quando a gente fala sobre os maias e os astecas, né, principalmente que eram povos mais guerreiros, eles estavam acostumados a guerrear, eles estavam acostumados a lutarem entre si. Então, quando um povo era derrotado, eles eram acostumados a aceitar a cultura daqueles que o estavam dominando. Então, não foi nenhuma surpresa quando eles foram dominados pelos espanhóis, de eles aceitarem os costumes dos espanhóis, né, de aceitar esses costumes estrangeiros. Só que eles aceitaram também misturando com a sua própria cultura. Então é por isso que muitas tradições e muitas coisas que existem nessas regiões, né, da América Espanhola, que tem essa mistura com as tradições espanholas, as tradições dos negros, as tradições dos índios daquele local. Uma prova disso, né, é a questão da mistura dos ritmos, né, que acabou gerando a rumba e o mambo, né, que são dois ritmos de dança de música deles, e também a questão das religiões, que nem eu disse, né, eles acabaram absorvendo a cultura, algumas culturas espanholas, né, se tornando alguns católicos, mas também absorveram algumas religiões de origem iorubá, né, que é africana, formando então o que é conhecido como santeria, e outras também de origem africana, como o Fon e o Iê, que deu origem ao voodoo. E existem outras tradições e outras festas, né, como as fotos aí que eu trouxe para vocês, é a festa do festival, né, do Dia de los Muertos, que é muito comemorado no México. Isso é uma tradição católica, comemorar o Dia dos Mortos, mas que eles deram toda seu significado, com suas cores, com suas festas, né? O Dia de los Mortos, que é uma das festas mais importantes, né, do México, né? Sendo que eles comemoram, né, as pessoas que morreram, lembrando delas, pois segundo a tradição deles, uma vez que você esquece das pessoas que morreram, elas deixam de existir por completo. Enquanto que você lembra daquelas pessoas, elas vão continuar existindo e vivendo, né, no mundo
pós-morte, né? Vão continuar vivendo no céu. E eles comemoram, eles festejam, pois eles acreditam que no Dia de los Muertos, essas pessoas que se foram voltam para visitar, né, as pessoas que ainda estão vivas, trazendo, né, boa sorte, trazendo fortuna e boa ventura para aquelas pessoas. Outra questão também é a questão da preservação de festas de origem indígena. Então, principalmente na região dos Andes, né, do Peru, é muito comum eles manterem as tradições, né, que eles tinham quando ainda eram indígenas. Como, por exemplo, essa festa que aí da foto que eu trouxe para vocês. E para não ficar somente eu falando, eu trouxe para vocês um pequeno videozinho, né, coisa de 1 minuto, que mostra um pouco como é essa tradição dessa festa deles, que é uma festa que eles fazem em homenagem ao Deus Sol. Todos os anos existe essa festa lá no Peru. Então eu quero que vocês vejam um pouco de como é que a cidade se transforma quando eles comemoram essa festa tradicionalmente indígena. Vejam só o vídeo. Vocês viram como é tão rica essa questão das tradições que eles permanecem. Todos os anos, né, o líder da região ele sai do Templo do Sol, oferecendo ao Sol suas colheitas, né, agradecendo pela vida. E é muito importante, pois não só eles mantiveram essa tradição, mas também muitos povos conseguem, através das festas, manter essas tradições deles. Uma coisa também que é muito interessante falar é que essa força que eles têm, né, de acreditar no sagrado, de acreditar na natureza. Bom, a aula de hoje vai terminar por aqui, mas antes disso, né, eu falei tanto sobre esses costumes que eu trouxe para vocês 2 filmes que eu acho que muitos de vocês conhecem, mas que vai ser a minha dica de filme de hoje. Então vamos à dica de filme. Para a dica de filme, eu trouxe para vocês 2 filmes. O primeiro é Viva, a Vida é uma Festa, né, que é da Pixar, né, da Disney Pixar, dirigido por Lee Udrich e Adrian Molina, que é um filme de 2017, que fala dessa questão da tradição do Dia de los Muertos e tal, e que ele é muito conhecido, né, tanto que foi uma febre no cinema quando foi lançado. E um outro que não é tão conhecido,
mas que ele tem uma produção, né, que ele foi produzido por Guilherme Del Toro, que é um grande produtor de filmes, é Festa no Céu, e foi dirigido por Jorge R. Gutierrez, de 2014, que tem um tema parecido, né, com o de Viva, porém ele já traz um pouco essa questão das touradas, que é uma tradição muito espanhola. Então a gente vê que justamente essa questão das misturas, né, que nem eu falei, das culturas e das tradições. Então, para quem puder e quiser assistir, né, Festa no Céu, tem no YouTube para vocês assistirem ele completo, né, em português e de graça. Viva, vocês já vão ter que dar uns pulinhos aí para conseguirem assistir. Mas são ótimos filmes que vale muito a pena vocês assistirem. Bom, a aula de hoje é somente isso. Muito obrigado e até a próxima.